Boa tarde, a paz a todos. Vamos para mais uma palavra, né, da tarde, que se encontra no livro de Mateus, capítulo 18, versículo 12. Vamos lá no versículo 12, que diz assim, ó: o que vos parece? Então aqui Jesus está falando, né? O que parece para vocês, ó? Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar, ou seja, se perder, né? Não deixará ele nos montes as 99 e indo procurar a que se extraviou, ou seja, a que se perdeu. Não é por quê? Porque aqui Jesus já mostra para cada um de nós que ninguém é melhor do que ninguém. Para ele todos nós somos iguais, né? Mas para muita gente tem os seus escolhidos. Mas para Deus todos nós somos o quê? Somos iguais, né? É tão tanto que aqui ele dá um exemplo como que deve se comportar um pastor, como que deve ser o comportamento de um pastor. Não é porque muitas das vezes as pessoas se reconcilia na igreja, ou às vezes passa para ser crente, né, dentro da igreja. E aí às vezes por causa de qualquer coisa que aconteceu dentro da família, né, a pessoa se distancia um pouco da igreja. Então aquele pastor, em vez dele ir atrás procurar, né, a saber o motivo porque que aquela ovelha se afastou mais um pouco da casa do Senhor, não. Ele deixa para lá, por quê? Porque a maioria dos pastores de hoje em dia, eles se preocupam não é com as ovelhas, e sim com as ofertas, e sim com o dinheiro que entra na casa do Senhor, né? Então, é por isso que nós devemos vigiar quais são os pastores que a gente está, o pastor daquela igreja que a gente está congregando, né? Porque muitas vezes você está indo para a igreja e lá aquele pastor só olha para a pessoa aquele que tem, né? Aquele que tem o dinheiro, mas aqueles que não têm, eles nem olham. Mas aqui o Senhor dá um exemplo que todos nós somos iguais, né? Assim ele ama um, ele ama o outro, né? Assim como também Jesus, ele dá um exemplo daquela viúva, né? A viúva chegou uns discípulos, umas pessoas lá, né? E aí aquelas pessoas, eles deram o que sobrava, eles deram, né? Para oferta, né? Para ajudar lá. Só que aquela viúva, ela deu o que ela tinha. Então ela deu mais do que todos. Então Jesus fala, ela deu mais do que todos. Por quê? Porque ela deu tudo que ela tinha, né? E eles, em vez deles dar tudo que eles tinham, eles deram o resto, né? Então por isso que a gente nunca deve, né, querer ser mais do que os outros. Os pastores, eles nunca devem escolher quem que eles vai, né, procurar mais. Não, porque todos nós somos iguais. Assim como Jesus deu aquele exemplo também, né, que ele lavou os pés dos discípulos lá, de um discípulo. Aí lá ele estava dando um exemplo, assim como que nós temos que ser, né? Assim como ele fez, lavou os pés do discípulo, nós também temos que amar o próximo como a nós mesmos. E é isso aí, fica na paz do Senhor. Jesus abençoa, que dê uma ótima tarde abençoada.